Olá, 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 boa noite a todos, sejam muito bem-vindos para a nossa super live sobre as 6 especiarias, 6 plantas fundamentais que você precisa ter na sua casa. E para essa live de hoje, eu convidei um grande nutricionista, amigo meu também, terapeuta Ayurveda, um cara que tem muito conhecimento de nutrição, e a gente vai bater esse papo aí sobre essas 6 especiarias, tá? Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer trocar aqui com vocês e vamos só aguardar o Adriano entrar para a gente começar esse bate-papo que vai ser super importante, tá? A gente vai abrir o jogo aqui para vocês dessas especiarias fundamentais que a gente precisa ter em casa, como usar essas especiarias, enfim. Então, estamos só aguardando aqui, sejam muito bem-vindos. Só aguardando aqui o Adriano entrar e a gente já vai começar a nossa super live sobre as 6 especiarias fundamentais que vocês não podem deixar de ter em casa. Alho, gengibre, pimenta, canela, cúrcuma e coentro. São as 6 especiarias que a gente vai falar hoje, tá bom, gente? Então, quem está assistindo aí, queria saber se vocês estão me ouvindo bem. Só deem um joinha aí, só para eu saber se o áudio tá legal, tá? Por favor. Estou só aguardando aqui o Adriano para a gente começar esse papo, tá bom, gente? Vamos chegando, vamos chegando. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essas 6 ervas, 6 especiarias que todo mundo precisa ter em casa. São verdadeiros remédios, né, que a gente... A Angela disse que está ouvindo bem, né? São verdadeiros remédios, né, que a gente deve usar, né, tanto na nossa casa, na nossa culinária, para fazer remédios caseiros, ou mesmo também, se vocês são profissionais de Ayurveda, para usar na sua prática clínica, né, que são coisas, plantas, especiarias, né, que a gente tem um acesso muito fácil, né? Então, sejam muito bem-vindos, vamos entrando. Daqui a pouquinho a gente vai falar, só estou aguardando aqui o Adriano entrar. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui para ele. Eu acabei de falar com ele, mas não sei se ele está com algum problema lá na... Então, gente, a gente está só aguardando aqui o Adriano. Ele que é um grande nutricionista, um profissional que tem um trabalho incrível e também terapeuta Ayurveda, um amigo que eu já conheço há bastante tempo, pelo menos 10 anos. A gente se conheceu também no curso de formação. Quando eu vim para Brasília, o Adriano estava fazendo curso aqui e nós nos conhecemos lá, tá? Então, estou só aguardando ele aqui para a gente começar. Bom, se vocês quiserem já fazer perguntas também, podem fazendo perguntas e a gente vai depois também, né, responder as perguntas de vocês, mas a gente vai procurar também falar sobre essas plantas, os usos principais, assim, pelo menos os usos
que a gente mais gosta, né? A Inês está perguntando, são 6 plantas, a gente vai falar sobre 6 plantas fundamentais que a gente deve ter em casa para o nosso uso pessoal de forma medicamentosa, né, terapêutica, ou mesmo se vocês são profissionais de Ayurveda, para usar na clínica de vocês, né? Então, são as plantas, são o alho, gengibre, pimenta do reino, coentro, cúrcuma e canela. São essas as 6 plantas que a gente vai falar, tá? E aí a gente vai falar um pouco a respeito da visão ayurvédica, né? Ou seja, como que o Ayurveda classifica essas plantas e como que o Ayurveda também indica, né, o uso dessas plantas, tá? Então, eu estou só aguardando aqui o Adriano entrar para a gente já falar a respeito, tá? Eu não sei se ele está com algum problema na internet, se a rede dele está ruim. Ó, acabou de entrar aí. Salve, salve, Adriano. Só mandar para mim, cara. Ó, eu acho que ele acabou de mandar a solicitação. Eu vou aceitar. Nas últimas lives que eu fiz, a gente estava com um certo problema de... Opa, E aí, cara? fala meu amigo, beleza? Beleza? Como é que você tá? Tudo certo, tudo tranquilo. E você? Tá. Você tá me ouvindo bem, cara? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, e você? Tô ouvindo também, tudo certo. Por acaso tá picotando? Cara, tá tranquilo, acho que tá tranquilo, não tá travando não. Tá. É. As últimas lives que eu fiz, cara, tava picotando demais. Entendi. Mas beleza. A gente vai falando pausado também, e aí vai É, encaixando direito, né? tá dando umas pausas de leve, mas vamos nessa. Meu amigo. Então seja muito bem-vindo. É um grande prazer te chamar aqui para a gente trocar essa ideia. E Poxa, hoje a gente vai igualmente. falar sobre 6 plantas especiais que todo mundo precisa ter em casa e também aprender como usar essas plantas, né, que são verdadeiros caseiros, né? Vamos Então, lá. eu queria, se você quiser fazer a sua apresentação aí, né, a gente tem bastante coisa para falar, né? Então, se apresente aí para todo mundo. Maravilha. Vamos lá. Bom, primeiramente, agradeço demais o convite, né, velho? Você sabe que você é uma grande referência de Ayurveda para mim, né? É o cara que eu conheço, que mais saca de Ayurveda, né? Então, poxa, uma grande honra estar aqui, né? Fazendo essa live contigo, né? A gente já está tentando combinar faz um tempinho, mas maravilha. E vamos nessa. Bom, para quem não me conhece, eu sou Adriano Castro, sou nutricionista, né? E fiz o curso de Ayurveda junto com o Mário, né? Fizemos esse curso aí, acho que foi meados de 2013, não foi isso? Isso. Embora embora o Mário já fosse realmente um expert em Ayurveda muito antes de fazer a formação, né? Mas é isso, vamos lá. Beleza, meu amigo. Né, na verdade, eu fiz o curso em Brasília e aí quando no Rio, aí quando vim para Brasília, que eu conheci a Rejane, a gente começou a namorar e tal, e aí ela começou a fazer o curso. Aí eu estava indo lá Ah, sim. em todos os módulos de novo, né? Pronto, Então foi foi, na isso. verdade, uma segunda, uma segunda formação, né? Mas é isso, meu amigo. Que bom ter você aqui, cara. Então eu estava falando com o pessoal, a gente vai falar sobre alho, gengibre, canela, cúrcuma, coentro e açafrão, né? Então a gente vai, Beleza. vai falar um pouco a respeito da visão médica e um pouco também perspectiva, né,
ciência moderna, né? Como que a bioquímica, né? Eu sei que você é um cara assim que tem um conhecimento incrível de bioquímica também, assim, sou muito admirador assim dessa sua perspectiva também e enfim, acompanho seu trabalho também, além de todas, né? E enfim, cara, qual que você quer começar a gente trocar, bater essa bola aí? Beleza, vamos nessa então. Vamos começar por qual? Cara, você, se quiser dar a sua sugestão aí, se não quiser, eu também. Beleza, então vamos na ordem alfabética. Vamos começar pelo alho, pode ser? Vamos lá. Vamos nessa então. Bom, gente, então o alho é uma planta aí que todo mundo sabe, né? Já é consagrada, né? Na culinária brasileira, né? Na nossa cultura alimentar, né? E o alho é uma planta muito interessante, né? É uma planta que realmente tem propriedades incríveis, né? Propriedades medicinais incríveis. E o que pouca gente sabe é que tem um segredinho do alho, né? O que acontece é o seguinte: a gente tem duas enzimas diferentes que estão presentes no alho, e essas enzimas estão em compartimentos separados no alho. Então, o que acontece? Para a gente ativar a alicina, que é a enzima que tem o maior poder medicinal dentro do alho, digamos assim, para a gente ativar a alicina tem um segredinho. E esse segredinho é o seguinte: você tem que picotar o alho ou você tem que amassar o alho. Não importa a forma que você vai fazer isso. Mas você tem que triturar, amassar ou cortar o alho bem fininho para que você consiga ativar a alicina, né? E, consequentemente, consiga ativar todo o potencial medicinal anti-inflamatório, antioxidante, antihipertensivo e por aí vai, né? Do alho, né? Então você vai pegar, você vai picotar o alho bem fininho, ou você vai amassar ele e você vai reservar esse alho de 10 a 15 minutos. Esse já é tempo suficiente para você conseguir ativar a alicina, né? Aí depois que você fizer isso, você pode fazer a preparação que você quiser. Estou perguntando se pode ralar o alho. Sim, pode ralar também, tá? Você pode ralar, você pode amassar, pode picotar ele bem fininho. O importante é justamente ativar a alicina, tá? Aí 10 a 15 minutos você vai reservar esse alho, né? Dá tempo de você lavar o arroz, dá tempo de você fazer outras coisas na cozinha, lavar a louça e tudo mais. E aí depois desse tempo, a alicina já vai estar ativada, tá? Aí você pode... É recomendável que você, por exemplo, não frite o alho, porque senão você vai perder todo esse potencial medicinal dele, né? Não significa que você não possa fritar o alho de vez em quando. Você pode, tudo bem, né? Às vezes a gente quer um saborzinho ali e a gente não quer o potencial medicinal. Tudo bem, né? Então você pode dar uma fritadinha no alho ali se você quiser, de vez em quando. Mas para aproveitar esse potencial medicinal, esse é o procedimento. Picota, rala, amassa, reserva de 10 a 15 minutos. Aí depois você pode colocar no arroz, você pode, enfim, fazer a preparação que você quiser, tá? E outra coisa muito interessante é o seguinte: tem gente que acha que o alho cru ele é mais forte, ele vai ter um efeito medicinal maior, mas não necessariamente, tá? Na verdade, o consumo de alho cru não é nem recomendado. O alho, ele é muito agressivo. O alho cru, ele é muito agressivo para a mucosa do esôfago, para a mucosa do estômago, tá? Então não é muito interessante consumir alho cru, tá bom? Então é isso. Manda bala, Mário. Vamos lá. Muito bom, cara, muito bom. Olha que interessante, eu não conhecia isso. E assim, eu tenho várias diferentes bibliografias, né, dentro do Ayurveda que falam do alho de formas diferentes de uso, né? E então, assim, para começar, cara, o Ayurveda classifica o alho como uma rasayana, né? Ou seja, ele é uma substância rejuvenescedora, tá? Especialmente para vata, tá? E aí uma coisa interessante é que o alho ele contém quase todos os 6 sabores, exceto um sabor que é o sabor
ácido, ele não tem o sabor ácido. Hum, Todos os outros 5 sabores ele tem, né? entendi. Então, a gente vê dentro dos sabores a bioquímica, né, sob a perspectiva do Ayurveda. Então, o que, que a gente entende a respeito, né? Que quanto mais sabores ele tem, maior é a potencialidade terapêutica dessa substância, né? E aí, cara, o alho, uma coisa que você falou, né, que ele é super forte, né, quando ele é cru, né? Então tem um atributo do alho que é esse atributo penetrante, né? E exatamente quando ele está cru, ele tem esse efeito penetrante muito mais forte, tá? Então ele é uma substância que o Ayurveda classifica ele como penetrante, oleoso e pesado, tá? Então, esses são os atributos, tá? Os sabores são todos aqueles, né? A gente tem doce, salgado, picante, amargo e astringente. Ele só não tem o ácido, tá? E aí, o Ayurveda fala que ele é uma rasayana para o dosha vata, ou seja, ele tem uma capacidade de rejuvenescer distúrbios de vata, ou mesmo também pode ser usado como uma erva afrodisíaca para o vata, né? Então, por exemplo, o Kashyapa, que escreveu um tratado de ginecologia, escreveu o Kashyapa Samhita, ele fala, cara, que o alho para a mulher é um medicamento muito importante. Então, todas as mulheres deveriam usar o alho em todas as fases da vida. E ele fala que o alho tem uma capacidade de purificar a mulher em todas as etapas, até mesmo depois da gravidez, antes da gravidez, durante o aleitamento, enfim, todas as fases, né, da mãe grávida e outras etapas também. Ele é bom também para menstruação também, tá? Ele tem um efeito também super importante quando a gente pensa, né, em questões reumáticas, em questões digestivas, tá? O alho, na minha prática pessoal, cara, eu uso bastante o alho para potencializar o acne, para aumentar a capacidade digestiva, né? E aí a gente pode fritar ele levemente no ghee, né? O ghee também é outra substância que promove o acne, né? Então você fatia o alho, né? E frita ele levemente, né? Porque se a gente aquece demais, né? Se torra demais, aí você começa a perder as propriedades, queimar as propriedades terapêuticas, né? Então essa é uma das formas, tá? A gente pode usar ele antes das refeições para promover o acne. Você pega 2 dentes de alho, bota um pouquinho de sal, um pouquinho de limão, que são 2 substâncias também quentes, né? Você está potencializando, usando três substâncias quentes e trazendo aí uma potência para o seu acne, né, para o seu fogo digestivo. A segunda forma que eu gosto de usar também é o óleo medicado com alho. Você vai pegar um óleo de gergelim e fritar ele também suavemente no alho e a gente vai fazer o uso desse óleo internamente, cara. Cara, esse óleo é muito, muito bom para a gente tratar de artrite reumatoide. Ele tem uma capacidade anti-inflamatória incrível, cara, maravilhosa, tá? Então é uma das formas assim que eu uso muito, tá? E essa terapia, né, de oleação interna é uma terapia que a gente pouco vê as pessoas falando, né? Exceto no Ayurveda, que a gente usa bastante isso, né? Especialmente quando a gente tem distúrbio de vata, né? Mas assim, a gente vê também na visão moderna, né, as pessoas usando, por exemplo, ômega 3, de certa forma o magnésio também tem certa oleosidade, né? Então a gente vê uma perspectiva dessa terapia de oleação via oral, né, também usada na medicina moderna, né? Mas o Ayurveda tem um capítulo, né, só sobre isso, né, como administrar, como não administrar, o que dá certo, o que dá errado, né? Enfim, então uma parte importante assim, né? Então é isso, cara. Tem outras formas de uso, mas assim, particularmente as formas que eu mais uso
são essas. Pô, maravilha. Então acho que fechou em relação ao alho, né? Só que entrou agora na live, nós estamos falando sobre o alho, né? A primeira especiaria. E só lembrando, mais uma vez, para quem não conseguiu prestar atenção no começo da live, né? A gente destacou também, dentre as propriedades do alho, uma das mais significativas é o efeito hipotensor do alho, né? Então, assim, a gente está numa situação agora que praticamente um terço, mais de um terço, acho que, se não me engano, quase metade da população brasileira adulta tem problema de hipertensão, né? Hipertensão arterial sistêmica, né? Então, para o tratamento da hipertensão arterial, o alho realmente é um alimento de escolha, né? O alho, ele inibe uma enzima que é a chamada enzima conversora de angiotensina, né? E ao inibir essa enzima, o resultado é a normalização da pressão arterial, né? É por isso que pessoas que têm pressão baixa, têm tendência à pressão baixa, têm que tomar cuidado com alho. Então, uma vez um professor meu, inclusive, ele quase matou uma pessoa porque ele prescreveu um extrato de alho e não perguntou para a pessoa se ela tinha, né, como que era a pressão dela e tudo mais. E aí a pessoa tinha hipotensão, né? E ela tomou esse extrato de alho e ela quase morreu. Então tem que tomar muito cuidado, né? Quem tem pressão baixa, né? E quem tem pressão alta, realmente deve fazer uso do alho, que é um alimento incrível para normalizar a pressão arterial. Juntamente com outros alimentos, né? Melancia, principalmente aquela parte branca da melancia, né? Que é a fonte de citrulina, que é um potente vasodilatador, né? A própria beterraba, né, que é fonte de nitratos, que também fazem vasodilatação. O cacau também, que é um alimento que também faz vasodilatação. Então, todos esses, junto com o alho, são alimentos muito interessantes para tratar a hipertensão arterial. Muito bom, cara. Muito bom. É interessante, né? Assim, as perspectivas diferentes, né? Isso é muito importante, né? Porque a gente está trazendo, né? Uma visão ancestral e uma visão que a ciência tem, né, pesquisado bastante hoje em dia, né? Então, outro ponto interessante, né, Adriana, é o colesterol, né, cara? Colesterol. Também a redução do colesterol, né? Eu não sei se você tem feito Excelente. uso, né, nesse sentido também, né, para redução do colesterol, mas é uma forma, porque essa forma que eu falei, eu gosto de indicar, as pessoas podem usar também, né, você fritar o alho e levemente, né, pode ser no azeite, pode ser no ghee, né, então você está consumindo o alho, né, sem que você precise manipular e tal, né, enfim, tá ali, né, cara, uma substância, né, fácil da gente utilizar, né, e Exatamente. outro uso pessoal, né? Eu gosto de usar o alho, eventualmente, assim, também quando eu estou cansado, cara. Então, aí a gente entende essa perspectiva, assim, Rasayana, rejuvenescedor. Ele é uma substância tônica, tá? Então, por exemplo, se eu estou muito cansado, né? Trabalhei demais, sei lá, fiz muita atividade física e tal. Tem um prato que eu gosto de comer, um macarrão, eu às vezes faço no alho e óleo, às vezes faço com molho de tomate e muito alho. Cara, aquilo dá sabe aquela sensação de aterramento e nutrição, assim? Então me dá é um uso pessoal, assim, né, que eu gosto de fazer, né, para trazer nutrição e aterramento, né? Então, enfim. Muito interessante. E uma outra informação, né, para quem tem interesse, é que o alho acaba sendo um alimento afrodisíaco, né? Na verdade, as raízes de forma geral, os bulbos de forma geral, né? O gengibre também acaba sendo um alimento afrodisíaco, né? A gente vai falar daqui a pouco. Mas o alho também é, né? E justamente uma das explicações, né, desse efeito afrodisíaco do alho é justamente essa capacidade de promover vasodilatação, de melhorar a pressão arterial, melhorar a fluidez do sangue, né? Então isso tudo é muito interessante mesmo. Perfeito, cara. Excelente. Muito bom. Uma coisa interessante, assim, né, Adriano? Que as pessoas que têm distúrbios de pele, distúrbios do sangue, distúrbio de pele, sangramento, sensação de queimação no corpo, diarreia, precisam tomar cuidado com alho. Muito importante, tá?
porque o alho é quente, penetrante, pesado, né? Então isso pode agravar mais ainda se a pessoa tem problemas de pele, dermatites, se ela tem sangramentos, vamos supor, se ela tem sangramento nasal excessivo, se ela tem sangramento menstrual excessivo, se ela tem ah, diarreia também, enfim, coisas que a gente vê sintomas de um dosha pitta agravado, tá? Então é muito importante, né? Não só a gente pensar naquela substância e nos seus efeitos benéficos, mas a gente precisa entender também que toda substância ela tem contraindicações, né? E aí Exatamente. muitas vezes as pessoas pegam, né, assim, isoladamente uma substância e falam, pô, eu vou usar aquela substância tal porque é boa para aquela determinada ação específica. E aí, cara, quando você isola a substância dessa forma e usa ela sem discriminação, você pode ter problema, né? Perfeito. Em termos ayurvédicos, né, Mário? O alho ele acaba agravando um pouco o pita, não é isso? Exatamente, exatamente. Ou seja, E o seria. pita e o dosha pita tem relação, né, com o metabolismo, né, com o elemento fogo, com o metabolismo, com o sangue, né, com o calor. Então, tudo isso que envolve esse dosha, né, a gente precisa entender, né? Perfeito. Então Vamos talvez passar nesse para tempo outra? agora, né, que está muito Falamos para caramba quente, do ar. que está muito quente, muita queimada e tal, talvez seja interessante dar uma maneirada no alho, né? Exatamente. A gente precisa tomar cuidado, né? Porque, enfim, esses sabores muito picantes e muito quentes, nessa estação a gente precisa tomar cuidado. Especialmente esses muito penetrantes, assim como o alho, né? Maravilha. Beleza. Mas vamos, Então vamos. vamos para outra? fe- Fechou o alho? Então, mais alguma coisa que você se lembra aí? Cara, não, é isso, assim, né? Os usos que eu te falei, né? Especialmente artrite reumatoide, outros distúrbios, assim, quando a pessoa tem colesterol também, acne ruim e algum distúrbio de vata com dores. Aí eu uso, cara. Então, assim, realmente é pontual. Quando eu tô lidando com uma questão dessa de vata, eu sei que o alho vai entrar ali na dieta da pessoa, seja como um aperitivo, seja como um medicamento, eu sei que vai entrar. Maravilha, maravilha. Perfeito. Então, beleza. Então, continuando na ordem alfabética aqui, o próximo seria a canela, certo? É isso? Qual, qual que você falou? A canela, né? Acho que é isso. Isso, isso. Beleza. Bom, então vamos lá. Bom, sobre a canela, eu acho que é bem interessante, uma planta muito interessante, né? É, Em termos nutricionais, né, a canela tem propriedades muito interessantes, né? Então, por exemplo, um dos usos que mais se pesquisa sobre a canela é em relação ao poder que ela tem de melhorar a resistência à insulina, né? Então, a resistência à insulina hoje é uma condição assim que é muito prevalente. Eu recebo muitos pacientes com resistência à insulina no consultório. E a resistência à insulina é uma condição que tem muitas causas. Todas essas causas estão relacionadas à inflamação crônica, né? Então, ou seja, o papel da insulina, né? A insulina é um hormônio que é produzido pelo pâncreas. O papel da insulina é chegar na célula, é se encaixar no receptor. Quando a insulina se encaixa no receptor, isso causa uma série de reações bioquímicas que fazem abrir uma portinha na célula que fazem a glicose entrar na célula, né? Ou seja, a função da insulina é basicamente fazer com que a glicose entre na célula, né? Só que o que acontece? A nossa vida moderna ela é altamente indutora de inflamação crônica, né? Então, por exemplo, pessoas que são sedentárias, pessoas que abusam de drogas, abusam do álcool, pessoas que tomam muitos medicamentos, pessoas que estão com baixos níveis de vitamina D, baixos níveis de zinco, uma baixa ingestão de vitamina A, pessoas muito
estressadas, né? Pessoas que comem muita porcaria, pessoas que comem muito fast food, muitos alimentos industrializados, são pessoas que têm uma alta tendência a ter inflamação crônica, né? E a inflamação crônica, ela é uma das principais causas da resistência à insulina, tá? E o que acontece? A gente não pode ficar com resistência à insulina. Se a gente fica com resistência à insulina, o que acontece? O carboidrato não consegue entrar na célula e vai aumentar a glicose no sangue. Quando aumenta a glicose no sangue, é uma tragédia, porque é uma sucessão dramática de eventos que vem a partir daí. Aumentou a glicose no sangue, vai começar a formar glicotoxina, a pessoa vai começar a envelhecer mais rápido, ela vai começar a ter lesões no endotélio, que é aquela camada que reveste os nossos vasos sanguíneos, né? Tendo lesão no endotélio, o que vai acontecer? Vai começar a grudar, o colesterol que está oxidado vai grudar nas artérias, vai começar a formar placa de ateroma, o sangue vai ficar mais viscoso, o sangue ficando mais viscoso, o coração vai ter que fazer uma força maior para bombear esse sangue. Então, assim, a resistência à insulina é uma tragédia que leva à hiperglicemia, que é o aumento do açúcar no sangue, que é outra tragédia que leva a várias outras tragédias. Então, a gente tem que tratar a resistência à insulina, né? Como que a gente faz para diagnosticar a resistência à insulina? A gente vai dar uma olhada como que está a glicose e como que está a insulina, né? Então, a gente solicita esses exames. Então, por exemplo, níveis ótimos de glicose, 70 a 85. Se a glicose começa a subir demais, 90, 95, opa, sinal amarelo, né? Se começa a passar de 99, então lascou, né? Aí o que acontece? Não basta a gente só olhar a glicose, a gente tem que olhar a glicose junto com a insulina. Se você der uma olhada lá no valor do exame de sangue, você vai ver lá que a insulina é o valor de referência de 3 a 29. Só que eu não posso considerar que uma pessoa que tem insulina de 3, 4, ela tem a mesma saúde de uma pessoa que está com insulina de 25. Uma pessoa que está com insulina acima de 7, ela já está com quadro de resistência à insulina. Entendeu? Então, isso tem que ser tratado. E, voltando para a nossa live, né, eu abri esse parênteses só para falar da resistência à insulina, que é muito importante falar disso. A canela é uma das plantas que tem mais evidência científica de poder ajudar a tratar a resistência à insulina, né? Então, não é à toa, né, que meio que até de forma instintiva, né, sem as pessoas saberem disso, sempre que elas vão fazer um docinho, né, uma banana, sei lá, algum doce, né, é um hábito, né, colocar canela no doce, né? Meio que instintivamente até as pessoas já sabem disso, que a canela combina com doces, né? E, então isso é bastante interessante. Então é isso, Mário. Manda ver aí na canela. Muito bom, cara, muito bom. Você estava falando e eu estava refletindo assim sobre a perspectiva do Ayurveda, né? Como que isso se entrelaça, né? E aí você explicando, né? Toda essa visão bioquímica, né? Eu comecei a refletir e aí, bom, começando, né? A canela ela é picante, amarga e doce, tá? Então esses dois sabores, o sabor picante e amargo, são dois sabores importantes porque são sabores que promovem o catabolismo, né? São sabores que vão estimular o Agni e o metabolismo, né? E aí tem uma outra coisa importante também, que é o efeito pós-digestivo da canela. Apesar dela ser doce também no sabor, ela é picante, doce e amarga, o efeito pós-digestivo dela, ela é picante, ou seja, quando a gente fala que ela é picante no efeito pós-digestivo, ela é seca. Olha que interessante, né? Então, quando a gente tem uma condição dessas, como o diabetes, é uma doença, né, que inicialmente a gente entende que o dosha kapha está agravado, tá? Então, ela casa perfeitamente com essa perspectiva aí que você falou, né? Mas interessante, cara, que os textos assim do Ayurveda não falavam muito a respeito da canela para o diabetes, falavam de outras plantas, né? Talvez porque se usassem outras plantas que têm efeitos mais importantes, assim, né? Segundo os tratados, né? Mas ela é uma planta incrível também, né? Enfim, de fácil acesso, né, para todo mundo. E
ela é muito útil, né, para promover o acne, né, para estimular o apetite, né? Quando a gente fala de acne, a gente fala do sistema digestivo, da nossa fome, promove a fome. Tem um efeito no sistema digestivo também, promove a digestão. Ele também tem um efeito na circulação, né? Ele é estimulante. Ele também é muito importante para distúrbios respiratórios, né? Problemas como tosse, rinite, e ela integra bem outras fórmulas também para distúrbios do sistema respiratório, né, em combinação com gengibre, com cravo e com outras substâncias, tá? E também, cara, outro uso assim que eu vejo que eu indico bastante é quando a mulher tem amenorreia, né, quando a menstruação é pouca, né, ou quando ela está falhando muito, enfim. Então, ela promove o fluxo menstrual, né? E aí a gente entende, né? Por essa capacidade, né, de promover a circulação, e quando a gente fala a circulação, né, ela tem uma relação aí com o sangue, e o sangue tem uma relação direta com a menstruação, né? Então é uma planta super importante, né, para a mulher que está com menstruação escassa ou ah, não está menstruando, né? Então o alho, desculpa, a canela é uma estratégia maravilhosa, né? Maravilha, Interessante, né, perfeito. cara? Que são, E em são termos de duas visões. quantidade, gente, assim, em termos de quantidade, né? Só para vocês terem uma ideia, o recomendado é 4 a 5 gramas de canela em pó por dia, tá? É a quantidade que os estudos têm mostrado que tem mais eficácia, tá? Mais do que 5 gramas não vai surtir tanto efeito, e menos do que 4 gramas também, o efeito é bem insignificante. Então, essa quantidade, 4 a 5 gramas por dia, seria uma quantidade bem interessante, né? E muito interessante também, né, Mário? Uma planta super anti-cafa, né? Então, assim, para pessoas que realmente estão com excesso de tecido adiposo, né? Estão com sobrepeso, obesidade, né? Pessoas que, né, têm tendência a ganhar peso, né? A canela acaba sendo uma planta também muito interessante, né? Para pessoas de biotipo CAFA, né? Inclusive tem uma certa moda, não sei se você já viu, né, de usar o shot termogênico, né, que o pessoal mistura gengibre, canela e pimenta, né? Então, enfim, já vi isso por aí assim, né? Mas todo É, cuidado com esses shots aí, e se não tiver orientação, a gente pode se dar mal, né? é verdade. O pessoal acha que pode botar qualquer coisa no shot, né? Beber, mal não vai fazer. Mas é E isso. importante, né, cara, assim, porque a gente vê as pessoas falando muito de alimento, né, Adriano? E a gente sabe muito bem, né, cara, que o uso das especiarias é super importante, né, na nossa rotina, no nosso dia a dia, né? Não é só você comer, vou comer arroz, feijão, carne, salada, etc. Não, cara, a comida, se ela for preparada com as especiarias, ela tem um efeito terapêutico incrível, né? E o Ayurveda classifica bem, né, as mudanças das estações e tal, né? Essa relação do indivíduo com determinados alimentos, com determinadas especiarias. Então é muito importante, né, que a gente se conscientize, aprenda a utilizar, né, para que a gente, enfim, consiga ter mais saúde, uma digestão melhor, né, prevenir doenças. Então, essa ideia, né? A gente está trazendo para vocês aqui, né? Visões que se relacionam e que são muito importantes, né? A gente escolheu seis plantas aqui, né? Que a gente usa no nosso dia a dia, indica também, né? Nas nossas práticas clínicas, né? E que todo mundo deveria se conscientizar, todo mundo deveria aprender a utilizar, né? Porque realmente é uma farmácia caseira, né, cara, que a gente tem à disposição, né, de coisas fáceis, né? Você pode pegar, fazer Exatamente. um chá, fazer um preparo do alimento, enfim, tem N formas, né? Exatamente. Bom, o pessoal está perguntando aqui quais são as contraindicações da canela, né? Eu vou falar as que eu conheço, né? Assim, ela é contraindicada especialmente na gestação, né? Na amamentação também, né? Na verdade, boa parte das ervas, né? Assim, são contraindicadas, né? Na gravidez, na amamentação, porque a gente não tem estudos suficientes
que garantam a segurança, né? Tem algumas pessoas que têm úlceras e gastrite também que pode não ser muito interessante usar canela, né, nessas situações. Tem alguns estudos que mostram também que doenças graves no fígado, né, também pode não ser muito interessante utilizar canela, né, ou pelo menos em grande quantidade, né. E pessoas que estão tomando antibióticos, anticoagulantes, né, remédios para diabetes, né, e tal, é sempre bom conversar com o médico antes de fazer uso, né. Então são as contraindicações que eu conheço. Perfeito, perfeito. Muito bom, cara. Não vou entrar nesse aspecto das contraindicações, enfim, senão a gente vai elaborar demais aqui, mas só para a gente entender assim, né, que como ela é uma planta picante, né, amarga e doce, ela tem efeitos no nosso corpo, né? E aí, como ela é quente também, né? Tudo que tem relação, né, ao calor excessivo, né, que tem relação com a circulação, né, a gente precisa tomar cuidado, né? Então, o alho também, né, se a gente for fazer essa relação com o processo da gravidez, né, aquelas plantas, substâncias muito quentes e penetrantes, elas podem ter um efeito ruim, né, para a gestação. Se elas forem laxantes também, podem ter um efeito também ruim, enfim. Então, isso é um outro capítulo que a gente tem muito pano para manga aí, né? Mas vamos para outra? Beleza, vamos lá, vamos lá. Então o próximo é o coentro, né? Na ordem alfabética aí. Isso, isso. Beleza. Bom, gente, o coentro, em termos nutricionais, é uma planta muito interessante, né? Também uma planta já consagrada, né, na nossa cultura alimentar. Faz parte aí do famoso cheiro verde, né? O pessoal de Minas Gerais quase não conhece, né, o coentro. Então, assim, o coentro é uma planta bem interessante, né? É uma planta muito versátil, né? E é muito engraçado isso, né? Tem gente que. O coentro é aquela história, ou você ama ou você odeia, né? Eu, por exemplo, amo coentro, acho uma coisa incrível, assim, ele deixa saboroso qualquer prato, né? Eu acho realmente um alimento muito incrível. Em termos nutricionais, antes tem aquela piadinha, né? Que fala assim, coentro eu saio, né? Tem gente que não suporta o coentro. Mas, enfim. Em termos nutricionais, o coentro é uma planta muito interessante, né? Ele vai ser fonte de provitamina A, que no nosso corpo é convertido em vitamina A, especialmente se a gente tiver bons níveis de zinco, né? Acaba que é uma planta que é fonte de vitamina B1, vitamina B2, B3, vitamina C, né? O coentro é uma das plantas, em termos de hortaliças, né? Uma das plantas que mais tem vitamina C. O coentro é fonte também de ácido fólico, né? Que é a vitamina B9. A gente encontra B9 basicamente em qualquer alimento de cor verde, né? Então o coentro acaba sendo uma fonte de vitamina B9 também. A vitamina B9 ela é fundamental não apenas na gestação, né, para a formação do tubo neural do bebê e tudo mais, mas a vitamina B9 também, um efeito muito interessante dela é que é uma vitamina que tem uma forte ação anti-câncer, né? Então a vitamina B9, ela é uma corretora das transcrições de DNA. Então quando a célula transcreve o DNA e ela vê que transcreveu de forma errada, é a vitamina B9 que vai lá e ajuda nesse processo de corrigir essa transcrição que deu errada, né? Então, por esse motivo, é uma vitamina que tem uma potente ação anti-câncer, né? E a gente encontra no coentro também, né? O que mais? O coentro é uma ótima fonte de potássio. O potássio é um dos minerais natriuréticos, ou seja, especialmente o potássio e o magnésio são minerais natriuréticos. O que é isso? Eles vão favorecer a excreção de sódio. Então, pessoas que retêm muito sódio, pessoas que têm uma tendência a ter pressão alta, né, pessoas que acabam acordando com edemas, acordando com inchaços, tem que usar e abusar de alimentos que são fontes de potássio e de magnésio. Porque esses minerais, o potássio e o magnésio, por serem natriuréticos, eles vão favorecer a excreção de sódio, né? Então, basicamente, qualquer chá é fonte de potássio, né? Mas o coentro acaba sendo uma fonte muito interessante de potássio. Além disso, o coentro ele é muito rico em antioxidantes, né? Então, assim, é uma planta
chave assim para a gente combater o estresse oxidativo, né? Que é o excesso de radicais livres, né? E é uma planta muito versátil, gente. Eu gosto muito de utilizar o coentro em lanches, entendeu? Até estou fazendo um lanche ali, estou fazendo uma crepioca, eu vou lá, coloco um coentro. Eu estou fazendo ali, sei lá, um refogadinho, eu pico o coentro, coloco ali junto, entendeu? E é uma planta que tem uma forte ação antipita, né? É uma planta muito interessante, por exemplo, para pessoas que estão com infecção urinária, né? Fazer um chá da folha do coentro, da semente do coentro, né? Então isso vai ajudar bastante aí em quadros de infecção urinária, né? Então é isso, Mário. Pode continuar aí, eu acabei falando demais aí do coentro. Perfeito, não, cara, perfeito. Então, a visão do Ayurveda, né, ela é uma planta picante, amarga, doce e adstringente também. Ela tem 4 dos 6 sabores, né? É uma planta, como você bem falou, cara, essa ação terapêutica de reduzir inflamações, especialmente inflamações urinárias, né? É um dos efeitos assim mais interessantes, né? E ela também um aspecto importante, né, é que ela reduz a sensação de queimação no corpo, né? Então, muitas vezes a pessoa está com uma infecção urinária e essa infecção urinária tem essa sensação de queimação na urina, né? Ardência urinária, né? Então, esse é um dos aspectos que o coentro promove, redução, o Ayurveda chama de dharra, que é a sensação de queimação no corpo. Então, ele reduz dharra no corpo, né? Em qualquer tipo de situação, não só nesse sentido, né, de uma infecção urinária, mas também algum outro tipo de queimação. Às vezes a pessoa tem muito calor no corpo. Eu me lembrei agora de uma pessoa que eu atendi, uma senhora que fazia remo, e ela estava com pita muito agravado, estava com alergia na pele. E aí eu fui perguntando a rotina dela e tal, e ela falou que remava, e ela remava, era tipo assim, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, até meio-dia, mas no meio do sol a pino, né? O que agrava mais ainda o pita, né, cara? E aí eu falei, olha, você precisa parar de tomar esse sol do meio-dia porque é uma das causas dessa queimação que você tem no corpo, né? Ela falou, olha, é muito difícil, eu posso tentar remar mais cedo. Aí eu falei, então tá, então vamos bolar uma estratégia, pelo menos para a gente minimizar esse seu problema, né? E aí eu indiquei para ela o chá de coentro com hibisco, cara. Essa combinação tem um efeito super refrescante. Poderia ser só o coentro mesmo, né? Mas eu quis associar o hibisco também, que é super refrescante, né? E aí foi um néctar para ela. Realmente teve um efeito assim maravilhoso, né? Então, realmente, sem dúvida nenhuma, essa questão da queimação em alguma parte do corpo, o coentro é uma escolha simples, fácil, né? Você pode fazer um chá, você pega 2 punhados do coentro, se você pegar a folha, né? Dois punhados, macera, pega 1 litro de água, ferve e depois abafa e pronto. Aí depois você deixa ficar morninho e vai tomando aquele chá. Ou mesmo temperatura ambiente, cara. Aquilo tem um efeito incrível mesmo, né? Outro aspecto importante, né, é o processo digestivo também, né? O coentro ele é super importante para a digestão, né? Então a gente usa bastante aqui no Brasil, né? Especialmente no Nordeste se usa muito, né? E eu também sou dos coentro lovers, né? Tem o pessoal que é dos coentro haters, né? Eu sou da galera dos lovers, né? Então, cara, o coentro é maravilhoso, assim, e essa estação que a gente está agora, né, de muito calor, é importante usar bastante o coentro, né, porque ele promove a digestão e tem um efeito de reduzir o calor no corpo, né? Então você pode, por exemplo, fazer um suco cara, bater o coentro com água de coco. Nossa, você vai ter uma bebida super diurética, super refrescante, né? Porque a água de coco também é diurética, né? E você está associando, né, 2 substâncias diuréticas, né? Então, enfim, além de refrescar o sistema como um todo, né? Então, é isso, cara. Assim, a indicação, né? Eu acho uma das indicações mais importantes é essa de redução da sensação de queimação e de
processos de indigestão também. Tá? Então, são duas indicações muito, muito especiais. Se a pessoa está com indigestão, se ela está com ama, ou seja, é um processo de inflamação, né? Que tem vários sintomas no Ayurveda, né? A pessoa fica com a digestão ruim, sensação de cansaço, falta de apetite, sensação de peso no corpo, obstrução dos canais do corpo que se manifesta de forma diferente, né? Então, se ela está com ama, ela pode usar o coentro associado com gengibre, com cominho e outras substâncias mais, né? Sem dúvida nenhuma, cara, é uma panaceia incrível. Maravilha. Então é isso, gente. Nesse calorzão aí, ó, vamos usar e abusar do coentro, hein? Quer falar mais, cara, ou vamos para a próxima? Acho que podemos ir para a próxima, né? O coentro já foi bastante. A Vamos próxima, lá. então, é a cúrcuma, certo? Cúrcuma. Então vamos lá, gente. A cúrcuma, né? É... A cúrcuma que nós vamos falar aqui é a cúrcuma longa, né? O nome científico dela é cúrcuma longa, que a gente conhece mais aqui no Brasil como açafrão da terra, né? Lembrando que é diferente do Crocus sativus. Crocus sativus é aquele açafrão de pistilo, né? Que é caríssimo, né? Que é usado mais lá na Europa e tal, mas enfim, essa é outra planta, tá? Aqui a gente vai falar do açafrão da terra, né? Que é o pozinho, né? Que a gente está acostumado, né? O açafrão em pó, né? E o açafrão, gente, ele é um dos alimentos mais estudados na ciência da nutrição, tá? É um dos alimentos que tem mais trabalho, né? Então, assim, todo mundo sabe que realmente o efeito anti-inflamatório, antioxidante, anti-câncer do açafrão, ele é muito evidente, tá? E tem um detalhe muito importante sobre o açafrão, é o seguinte, a gente quase não consegue absorver as curcuminas do açafrão. Então, assim, se você fizer um shot de açafrão ali, você só coloca o açafrão no shot, os benefícios desse alimento fantástico, eles acabam ficando mais restritos ao intestino. A gente quase não consegue absorver essas curcuminas do açafrão, que são as substâncias ativas. E aí tem algumas dicas muito interessantes para a gente absorver mais essas curcuminas. A primeira dessas dicas é justamente você misturar açafrão com pimenta do reino. E não é muita pimenta do reino, é só uma pitadinha de pimenta do reino. Entendeu? Então você pode colocar aí uma colherzinha de café ali, aquela pequenininha, né, de açafrão da terra, e colocar só uma pitadinha de pimenta do reino moída, né? Isso já é suficiente para aumentar a absorção das curcuminas do açafrão em até 20 vezes. Então aumenta demais a absorção das curcuminas do açafrão, tá? Então, tem esse produto aqui bem interessante, né? Da Terra Mater, né, que é a empresa que eu sou consultor científico dessa empresa. Então, eu desenvolvi esse produto, dentre vários outros. Aqui já é o açafrão do reino, né? Então, já é uma mistura de açafrão com pimenta do reino, já na proporção adequada para aumentar a absorção dos componentes ativos do açafrão, tá? Quem tiver interesse é só entrar no Instagram da Terra Mater Alimentos, tá? E mandar um direct lá que é possível adquirir o produto, tá? Mas tem outras estratégias também para a gente aumentar a absorção dessas curcuminas do açafrão. A segunda estratégia é você colocar algum óleo ou gordura junto com o açafrão. E o Ayurveda fala bastante sobre isso, né? Sobre você utilizar óleos com especiarias, né? Então, como você consegue potencializar a absorção e o efeito dessas especiarias no organismo, né? E o açafrão também pode ser utilizado, né? Deve ser utilizado junto com algum óleo ou gordura. Aí pode ser óleo de coco, pode ser azeite, pode ser óleo de gergelim, pode ser óleo de girassol, pode ser até mesmo gorduras de alimentos de origem animal, né? Então a gordura do ovo, gordura da carne, tudo isso vai realmente aumentar a absorção dessas curcuminas do açafrão, tá? E a terceira dica para aumentar a absorção dessas curcuminas do açafrão na mesma refeição que você consumiu o açafrão, você comer uma ou duas rodelas de abacaxi. Especialmente o miolo do abacaxi, ele é uma grande fonte de bromelina, que é uma enzima que ajuda na digestão de carnes e de proteínas, né? E a bromelina, ela também tem esse efeito de aumentar a absorção das curcuminas do açafrão,
tá? E uma última informação sobre o açafrão, que eu também acho bem interessante da gente trazer, é o seguinte, evitar o aquecimento excessivo do açafrão. Então, por exemplo, quando você utiliza o açafrão numa preparação cozida, por exemplo, no arroz, você vai perder ali cerca de 30% do poder antioxidante do açafrão. Quando você utiliza o açafrão em alguma coisa que você assa no forno, você vai perder aproximadamente 70% do efeito antioxidante do açafrão. E quando você frita o prato que você coloca o açafrão, você vai perder aí em torno de 90% do poder antioxidante do açafrão, tá? Então, de todas essas preparações aí, o mais interessante seria utilizar o açafrão em preparações cozidas, tá? Que dessa forma a gente consegue melhorar esse efeito antioxidante do açafrão, tá bom? A bola é tua, Mário. Vai lá. Bola. Show de bola. Cara, o açafrão também é uma outra panaceia incrível, né? E assim, o Ayurveda utiliza mais o açafrão para o diabetes do que a canela, né? Inclusive a associação, por exemplo, do açafrão com o amalac é uma associação extremamente indicada, assim, para vários tipos diferentes do diabetes, né? Então, mas ela é uma planta picante, amarga, quente, leve, seca, né? Então ela tem um efeito mais absorvente, né? Então, como você bem falou, né, cara, ela é uma planta antioxidante, anti-inflamatória, auxilia em processos de câncer, né? Então, muito interessante, cara, porque esses atributos de ser picante, amarga, leve, seca e quente, né? E das ações terapêuticas que o Ayurveda chama de lecânia, ela raspa gordura, tecidos excessivos do nosso corpo, né? Então a pessoa que está com obesidade, que está com glicemia alta, que está com aumento de tecidos anormais no corpo, né? No caso até mesmo o câncer, né? E outros tipos de tecidos anormais, excesso de secreção, né? A cúrcuma é excelente, porque ela é uma planta secante, ela é uma planta absorvente, né? Então, ela é super importante justamente para tratar de distúrbios onde a gente observa excesso de umidade no corpo, tá? Então aí, cara, a gente observa alguns pontos importantes assim das indicações ayurvédicas são o diabetes, como eu já falei, né, pode ser sozinho ou associado. Né, a gente vê também na fitoterapia moderna falando bastante, né, da cúrcuma como um remédio para o diabetes, né, para o colesterol, para distúrbios respiratórios também, tá? Por exemplo, para rinite, alguém perguntou aqui, cara, tem uma fórmula maravilhosa. Você pega a cúrcuma em pó, coloca na panela e deixa ela queimar, faz um cone com a folha, coloca no nariz, tampa a outra narina e você vai inalar 3 vezes por uma narina, depois você troca e inala 3 vezes. Cara, ela tem um efeito de estancar esse excesso de água, né, que cai durante a rinite, que é muito rápido, é muito visível e muito rápido, sabe? Então, inícios de resfriado, a pessoa pode usar isso, eu indico bastante, cara, e tem um efeito assim maravilhoso, tá? Essa é uma das formas simples de usar, né? Mas você pode usar também chá, né? Chá para inflamação na garganta, chá para tosse, distúrbios resfriados, distúrbios respiratórios como resfriados e outros distúrbios, associado com gengibre, com pimenta do reino, enfim, tem N possibilidades, tá? Mas assim, parte que eu mais gosto de fazer da cúrcuma é para limpar o sangue, tá? E aí, cara, tem um remédio que eu uso bastante, é a cúrcuma com a babosa. Essa combinação o suco fresco da babosa, uma colher de sopa mais ou menos e uma colher de chá da cúrcuma, né, é excelente para você. Você bate com um pouquinho de água, né, só para você conseguir bater e toma. Então ele tem um efeito de limpeza no sangue que auxilia
em problemas, distúrbios de pele, né, dermatites, psoríase e alguns outros distúrbios. Quando a pessoa tem muita acne, é maravilhoso também, tá? Distúrbios menstruais também, porque essa fórmula auxilia a limpar o sangue, né? E para o Ayurveda existe uma relação direta entre Raja, que é o sangue menstrual, e o sangue, nosso tecido sanguíneo, né? Então, é uma combinação maravilhosa, cara. Eu uso muito e assim é muito, muito, muito eficiente, né? Quando você vê, né, que a pessoa está com muita espinha, está com um fluxo menstrual assim, aquele pesado, né? Então ele tem um efeito assim incrível. Esse remédio é sem dúvida nenhuma maravilhoso. E um outro uso assim que eu gosto de fazer também, cara, é para cortes, né? A pessoa cortou a pele, qualquer parte do corpo, cara, você aplica o pó da cúrcuma e ele tem um efeito de cicatrização muito, muito. Eu já usei muito comigo, com a minha filha também. E assim, cara, parece que é um remédio mesmo, assim. Eu digo quando eu falo remédio, eu estou me referindo a remédio alopático, porque é muito, muito impressionante essa capacidade de cicatrização da cúrcuma, né? Muito bom. Então Só é um isso. parênteses, quando a gente fala de utilizar a babosa de forma interna, é muito importante, gente, vocês utilizarem primeiro em pequena quantidade, né? Começa ali em pequena quantidade, porque você não sabe qual vai ser a sua sensibilidade, né? A essas substâncias presentes na babosa, especialmente, e, e procura usar aquele gel que fica dentro da folha, tá? O mais distante possível da casca. Porque quanto mais você pega o gel perto da casca da babosa, mais você tem uma substância tóxica chamada aloína, tá? Aí é mais seguro você pegar aquele gel que fica mais longe da casca, que ele fica bem no interior da folha da babosa, tá? Então, aquele lá, sim, né, é mais seguro de ser utilizado, né? Começa com pequena quantidade, né, para você ver como que vai ser a sua sensibilidade gástrica, tá? Então, só esse parênteses aí. Perfeito. E outra coisa importante, né? Quando a gente vai usar a babosa também, você corta ela e deixa ela pendurada num varal, por exemplo, e ela vai escorrer a aloína, aquele líquido meio amarelo, avermelhado, Isso, né? Aquela substância ela é uma substância tóxica, né? Aí isso, depois de um exato. dia você pode pegar, guarda a babosa na geladeira e vai cortando, né? Você corta, aí abre ela e vai usando, né, ela e deixa na geladeira que ela conserva bem por até uns 10 dias tranquilamente, né? Então, é uma fórmula, cara, incrível. O pessoal está perguntando assim se funciona para refluxo azia. Olha, a cúrcuma, essa combinação ela pode ser boa também para sensação de, de, de refluxo, né? Quando eu falo refluxo, vem também a sensação de queimação. Pode ser uma fórmula boa também, tá? Mas não é das minhas preferidas, né? Mas a cúrcuma pode ser uma escolha boa também, né? Ela pura, por ser absorvente, né? Ela pode ser uma escolha também eficiente, né? E aí, se você pensar em plantas assim um pouco mais amargas, né? Como o boldo, né? Talvez tenha um resultado melhor, né? Mas é isso, né? E você, quer falar um pouco mais, cara? Da Acho que já foi tudo, cúrcuma? né? Acho que já falamos quase tudo dela, né? Ah, tá. O pessoal tá perguntando aqui, ó. Você conhece alguma babosa que compre já pronta? Bom, tem aquela da Forever, né? Daquela marca Forever lá que ela já vende esse gel já pronto, né? Então talvez seja até mais seguro, né? Do que uma pessoa que não sabe manusear a babosa de forma correta, né? Talvez seja já mais interessante comprar essa da Forever, né? Que vende o gel da babosa já processado industrialmente, né? Então é mais seguro em termos da presença da substância aloína, né? Perfeito, perfeito. Né? Então acho que Vamos é para a isso. Então próxima? vamos para a última erva? Vamos lá.
Acho que Vamos lá, então a última vai ser o faltam duas. gengibre. Falta o Ah, gengibre e a pimenta, né? Vamos lá. pimenta do reino, né? Eu falei levemente dela, né, quando eu estava falando do açafrão, mas enfim, podemos falar mais sobre ela. Vamos então para o gengibre? Vamos lá. Vamos lá. Bom, gente, então o gengibre é uma planta muito interessante, né? Como todo mundo sabe, o gengibre é uma raiz, né? E junto com a babosa, perdão, junto com o açafrão, é uma das substâncias com maior potencial anti-inflamatório que existem, tá? Então, o potencial anti-inflamatório do gengibre, ele está descrito em, assim, centenas de estudos científicos, tá? Da mais alta qualidade. Então, o gengibre é uma planta, assim, muito interessante para ser utilizada para o tratamento da inflamação crônica, né? É muito interessante também para ser utilizado para pessoas que estão com algum agravamento de cafa, né? Então, assim, pessoas que... O gengibre, pelo fato de ser, né, uma planta picante, né? Ele também é muito interessante para pessoas ou pessoas de biotipo CAFA, ou pessoas que estão, por exemplo, passando por resfriados, né, tosse, né? Que são condições em que o CAFA está agravado, né? A energia CAFA está em excesso, né? Então, o gengibre é uma planta muito interessante para ser utilizada, né? Inclusive, tem uma preparação que eu e o Mário a gente sempre utiliza, né? Especialmente para tosse, né? Você vai pegar o gengibre, né? Você vai dar uma ralada ali no gengibre, de preferência na parte fina do ralador, né? E aí você vai obter o gengibre ralado. Aí você vai pegar e você vai prensar esse gengibre ali numa peneira. Aí você vai obter o suco fresco de gengibre, né? Aí você pega esse suco fresco do gengibre e você coloca a mesma quantidade de mel, né? Aí você vai dar uma misturadinha ali, né? E aí você toma, né, uma colher de sopa, né, dessa preparação. E é incrível, né, para tosse, né, para pessoas que estão com a imunidade baixa, para gripes, resfriados, né? É realmente uma preparação que a gente usa bastante. E o gengibre, em termos nutricionais, ele vai acabar sendo fonte de vitamina C, né? É uma fonte de alguns minerais interessantes, como cálcio, fonte de vitamina B6, né? Acaba sendo uma fonte também de magnésio, né? Então, o gengibre é realmente uma planta muito interessante, muito versátil, né? A gente pode utilizar, por exemplo, em caldos, né? Fazer um caldo aí de gengibre com abóbora, né? Fantástico, né? Especialmente quando está muito frio, né? Naquele tempo de inverno e tudo mais. Que mais? Podemos fazer também o chá de gengibre, né? O chá de gengibre também é muito interessante, né? Acaba sendo um chá bem interessante, né? Para pessoas que estão com tosse, resfriados, né? Que mais? O gengibre é uma planta que tem um efeito antiemético muito evidente, né? Então, pessoas que estão com enjoos, né? Náuseas, né? Até mesmo enjoos na gestação, né? O gengibre é uma planta segura para ser utilizada na gestação, né? Então, é uma planta que pode ser utilizada aí também para esses enjoos aí da gestação, especialmente aqueles do primeiro trimestre, né, da gestação. Então, é uma planta muito interessante, né, que eu acabo utilizando demais na minha prática clínica, né. E também uma planta muito interessante para quem está com excesso de gordura corporal, sobrepeso, obesidade, né. O gengibre pode ser utilizado também com sucesso. Então, vai lá, Mário, pode continuar aí. Show de bola, cara. Maravilha. Então, o gengibre, o Ayurveda chama ele de Vishvabheshaja, que é um remédio universal, né? Como você bem falou, né, cara? É uma planta super pesquisada, né? E usada para vários processos inflamatórios, né? E, cara, no Ayurveda não é diferente também, né? Então, assim, ela, como você falou também, para o sistema digestivo, para o sistema respiratório, cara, mas também ela é uma panaceia para, por exemplo, artrite reumatoide, né? Ela tem um potencial anti-inflamatório também das articulações, em especial, por exemplo, um remédio que eu uso muito é o óleo de rícino com o gengibre. Você pega uma colher de chá do gengibre em pó e uma colher de sobremesa do óleo de rícino. Quando a pessoa está com artrite reumatoide na fase sem ama, ou seja, depois que
a digestão e o acne dela estão estabilizados, você usa essa fórmula, cara, e é fantástico para você tirar as inflamações, ou mesmo também para dores lombares, ciática. Esse remédio é incrível, cara, é muito rápido. Até recentemente eu coloquei lá no meu um dos posts, né, o relato de uma paciente que estava com uma dor no ciático e usou 3 dias essa oleação interna e acabou a dor dela. Foi incrível, cara. Tira realmente com a mão, né? Então, a associação do gengibre também, por exemplo, o gengibre com coentro, você pode usar na fase da artrite reumatoide, quando você está digerindo ama, né? Então você usa o gengibre quando está digerindo ama e depois quando você está na fase que só tem o vata gravado, ou seja, só tem secura nas articulações, né? Quando eu falo que a gente tem, primeiro, ainda ama no corpo, a gente tem uma inflamação, ou seja, existe calor, edema nas articulações. E aí depois, na segunda fase, você vê que ainda existe dor, né? Mas não tem mais inflamação. Aí você usa com óleo. Então tem formas específicas, né? No caso da artrite reumatoide. E uma outra fórmula incrível, cara, é o tricato, né? Que é a combinação do gengibre com a pimenta do reino e o pípali, que são 3 substâncias picantes e, cara, que tem um efeito incrível, né, para distúrbios assim de cafa, de modo geral, né? Então você pode usar para distúrbios respiratórios, obesidade, edemas, enfim. Então tem uma aplicação enorme quando a pessoa está com excesso de água no corpo, né? E aí isso pode ser traduzido de formas diferentes, né? Muita secreção nasal, edemas, obesidade. Então, por exemplo, se você pega o tricato e mistura com o mel, você potencializa mais ainda o efeito, né? Porque o mel também ele é secante, né? Então, essas substâncias junto com o mel, cara, tem um efeito mais secante ainda, né? Então, a pessoa que está com aquele resfriado com muito muco, né? Cara, então esse é um remédio incrível, incrível, né? Simples da gente fazer, né? Tirando o pipo ali que a gente não encontra aqui, né? Mas você pode usar só o gengibre com a pimenta do reino ou até mesmo com a cúrcuma. Então usar esses três, gengibre, pimenta do reino e cúrcuma. Faz o pó, mistura com mel e toma umas 2 vezes, 3 vezes por dia. Então tem um efeito terapêutico assim que é, cara, incrível também, né? Maravilha. Alguém não, é que alguém tinha perguntado, pode usar o gengibre em pó? E aí eu ia responder agora. Tem um aspecto interessante, cara. Existe uma diferença quando o gengibre é em pó e o gengibre que é fresco, né? Quando o gengibre em pó, o Ayurveda fala que ele é mais untuoso, tá? E mais leve. E aí ele atua de forma mais interessante no intestino grosso, aliviando constipação, tá? Olha só, ele apesar de ser seco, ele torna, ele muda o atributo, né? O seu atributo ele fica mais untuoso. E aí quando você mistura com água morna e toma ele vai ser bom para a digestão, mas vai atuar melhor no intestino grosso, aliviando constipação. E quando ele é fresco, quando você extrai o suco fresco, como você bem falou, ele é mais intenso, mais penetrante e vai atuar melhor nessa parte de cima do corpo, né? Ou seja, no estômago e na cabeça, nos distúrbios respiratórios e estimulando o fogo digestivo também, né? Então é bem interessante, né, cara, como que uma substância ela pode mudar de atributo, né, de acordo com como você usa essa substância, né? Perfeito, perfeito. E só acrescentando, Mário, saiu um estudo bem interessante que mostrou que o gengibre ele é tão eficaz quanto a loratadina, né, para o tratamento da rinite alérgica. Né? Então, o estudo comparou, né, 2 grupos, um deles usou gengibre, outro usou loratadina, né, para tratar rinite alérgica, e constatou que ele é tão eficaz quanto
esse medicamento, né? Para vocês terem ideia do poder do gengibre, tá? E lembrando que eu não estou falando para ninguém abandonar o medicamento, tá? Você vai conversar isso com o seu médico. Estou apenas trazendo a informação de que ele é tão eficaz quanto a loratadina no tratamento da rinite alérgica. Perfeito. Tudo isso que a gente está falando aqui, gente, tem um bom senso, né? Porque nós somos profissionais, né? E, enfim, a gente está falando para vocês dos benefícios, né? Enfim, tem todas essas substâncias vocês podem usar na culinária de vocês, eventualmente, né? Fazer um chá aqui e ali, mas, enfim, quando você está com um problema de saúde um pouco mais sério, é bom sempre consultar um profissional, né? Porque, enfim, uma visão um pouco mais detalhada é mais importante para cuidar da sua saúde, né? Exatamente. E uma última informação sobre o gengibre, que eu já falei, mas talvez alguém não tenha pegado, é que o gengibre também é afrodisíaco, né? A gente tem estudos mostrando que o gengibre, ele aumenta a testosterona, por exemplo, né? Não vai Olha, aumentar, nossa, aumentou a testosterona assim, surpreendentemente, mas aumenta um pouquinho, né? Então ajuda um pouquinho. De forma geral, as raízes são alimentos afrodisíacos, né? E o gengibre acaba também tendo essa propriedade. muito bom, maravilha. Vamos para a próxima? Bora? Acho que é Para a a pimenta do reino, então, não é última, isso? né? É. Isso. A gente já deu umas pinceladas aqui na pimenta do reino, né? Eu falei aí que a pimenta do reino aumenta a absorção das curcuminas ao açafrão em mais de 20 vezes, né? E a pimenta do reino é um alimento muito interessante, né? É um alimento que é considerado assim uma pimenta mais light, né? Então, por exemplo, eu que sou pita, né? Eu sou de biotipo pita, vata, né? A pimenta do reino é uma das poucas pimentas que eu tolero, né? O restante das pimentas eu passo longe, assim, né? Só de olhar eu já fico quente, né? Mas a pimenta do reino, né? Umas pitadinhas ali eu consigo tolerar, né? Então, enfim, uma outra coisa muito interessante, gente, é que é muito bom você ter a pimenta do reino em grãos e você moer na hora, né? Isso também é uma coisa muito interessante, né? Ter aquele moedorzinho, né? Que isso faz com que você mantenha ali o potencial antioxidante, né? Os compostos bioativos, né? Eles oxidam muito facilmente quando você transforma um alimento em pó, né? De forma geral, a gente ensina que a preparação em pó, o alimento que está em pó, ele perde metade da potência a cada 3 meses, né? Então, quando você tem a pimenta do reino em grãos e você consegue moer naquele moedorzinho, você acaba preservando mais esses compostos bioativos aí da pimenta do reino, né? Então, manda ver, Mário. Continue. Show de bola. Então, a pimenta, né, cara, realmente ela é diferente dessas. Por exemplo, a pimenta caiena, né, é uma pimenta mais irritante, né? Então, apesar da pimenta do reino ela ser picante, quente, penetrante, ela não é tão irritante como a caiena e outras pimentas mais, né? Então, outra especiaria super importante para a digestão e para o sistema respiratório, né? É uma substância, né? Uma especiaria que a gente deveria ter em casa, tá? E ela pode ser usada de formas diferentes, né? Pro Ayurveda, cara, o sistema, doenças do sistema digestivo, como síndrome do intestino irritável, tosse também, falta de apetite, sensação de empachamento e algumas outras doenças similares assim que envolvem o dosha kapha, né? Ela tem uma ação muito importante, né? Eu já falei da associação dela com gengibre e com pípali para distúrbios respiratórios, distúrbios de kapha também, né? Se a pessoa está, enfim, digamos assim, com sensação de peso, empachamento, sem fome, essa combinação pode ser boa também, né? Se ela tem também tosse, a pimenta com só a pimenta com um pouco de mel pode ser muito útil também. Se a tosse, especialmente, for aquela tosse mais produtiva, com mais catarro, né? Então ela pode ser um remédio muito bom e a gente deve fazer o uso, né? Por exemplo, você vai fazer um tipo de preparo mais pesado,
Vamos supor, você vai usar um creme de leite, você vai usar um queijo, cara, usa pimenta, porque ela vai ajudar na digestão desse tipo de alimento, né? Esses alimentos que são muito pesados, untuosos, né? Como eu falei do queijo, né? Então a gente pode e deve fazer o uso da pimenta, tá? Porque vai auxiliar, né, na digestão e melhorar na absorção desses outros alimentos, né? Aí alguém perguntou assim se ela pode gerar, se alguém com gastrite, é bom evitar, né? É bom evitar, tá? Mas, né, como o Adriano falou, assim, né, essa associação também, associação é boa, né, para absorção da curcumina, né, em quantidades pequenas, e aí ele tem já um, um produto maravilhoso, né, que já é específico, né, e enfim, e aí vocês podem usar na comida, né, podem usar também de forma terapêutica, enfim, tem N possibilidades, né. Mas é isso, de modo geral, a Exatamente. pimenta é uma especiaria, um remédio anti-cafa, né, ele ajuda a reduzir gordura, desobstruir os canais do corpo, né, quando você tem os canais obstruídos, né, no caso, o sistema respiratório, enfim. Então, ela é uma panaceia digestiva, é uma panaceia para o sistema respiratório, para o sistema. Uh, é mais ou menos isso, né? E todo mundo Maravilha. deve. Como aprender, como saber as quantidades dessas especiarias. Então, gente, para vocês usarem em casa, assim, o Adriano também cozinha, eu cozinho, né? Então, assim, é importante a gente tá, né, experimentando isso, assim, no dia a dia, né, de vocês, que vocês vão entendendo mais, né, estudando, né, lendo a respeito e aplicando lá, né? Eu tenho um livro, né, que é um e-book, que eu falo sobre várias plantas, são 44 plantas, e aí tem gengibre, tem cúrcuma, tem várias outras, né? E lá eu explico um pouco melhor, né, sobre essa perspectiva do Ayurveda e como usar e tal, né? E o Adriano tem uma linha de produtos incrível também, né? Do esqueci Isso. o segundo nome, É Adriano. é a Terra Terra Mater Alimentos, né? Eu até trouxe alguns aqui para mostrar, né? Que a gente falou de alho, né? Aqui eu tenho o cebola alho e salsa, né? Da Terra Mater Alimentos. Aqui tem o vinagrete, né? Esse é um tempero bem versátil, né? Dá para usar aí omelete, né? Enfim, refogados. Dá para colocar de molho no azeite, né? Fazer tipo um azeite em conserva com essas ervas, ficou uma delícia, né? E para quem tiver interesse em conhecer mais, é só entrar no Instagram aqui da Terra Mater Alimentos, tá? Aí lá vocês vão ver esses produtos, né? Entrando em catálogo lá, quer dizer, entrando em contato lá dá para solicitar o catálogo também, né? Que tem todos os produtos e tudo mais. Então acho que era isso, né? Podemos encerrar, então, senão vai ficar uma live gigantesca, né? 3 horas de live, né? Quase isso. Muito bom. Show de bola, cara. Ó, gente, quem entrou agora, quem entrou no meio, a live vai ficar gravada lá no meu Instagram. Eu vou marcar o Adriano e vou marcar a marca dele, tá? Eu vou marcar a Terra Mater também. Então, enfim, se vocês quiserem depois conhecer os produtos, vale muito a pena. Os produtos são incríveis, tá? E é isso, cara. Pô, muito grato aí. Muito bom falar contigo, né? Novamente trocar essa ideia. É sempre muito bacana assim trocar contigo, né? Porque a gente faz uma combinação aí de dois aspectos da ciência moderna com a Ayurveda e dá um samba muito bacana, muito bom. Exatamente, meu irmão. Pô, muito obrigado aí pelo convite, né? E com certeza vamos fazer outras aí, né? Falando de outras especiarias, né? Falando de outros temas, né? Que essa integração do Ayurveda com a nutrição funcional é uma coisa fantástica mesmo. Show de bola, irmão. Vamos junto. Muito grato Beleza. E aí, aí, não gente. sei se tem como, né, me colocar como colaborador da live para a gente postar nos dois perfis, mas se não tiver Coloca. como, depois eu Não dá coloco lá o link sim. no Stories para a galera também, dá?
Eu coloco você lá de colaborador e Pronto. aí vai estar no seu e no meu feed também. Beleza. Então fechou. Maravilha. E vamos fazer outras certamente. Com certeza. Então valeu, irmão. Tudo de bom. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela atenção, viu? Até a próxima. Falou, tchau, tchau, gente. Valeu. Até mais.